Capítulo 279, Ancião de Olhos Pretos. Tradução, GP Revisão, Reisel. Quando viu que Lindó havia trancado seus olhos naquele pilar preto, o pequeno Martin ficou um tanto intrigada quando abriu a boca e perguntou: o que é isso? O interior deste pilar parece um tanto peculiar. Lindó disse suavemente. Prontamente, ele rapidamente avançou, antes que um poderoso poder Yuan ondulasse em seu punho. Então, ele socou solenemente aquele pilar de pedra. Bang! Depois que o punho de Lindó pousou naquele pilar de pedra, o pilar não se partiu como ele esperava. Na verdade, esse pilar de pedra mal se mexeu. Quando ele viu esta situação, Lindó involuntariamente se sentiu um pouco envergonhado. Parece que este pilar de pedra era tão sólido e durável. Garoto, você deve estar fora de si. Se um altar antigo deixado por essas seitas antigas pudesse ser tão facilmente destruído, como eles poderiam suportar a corrosão do tempo? De pé atrás, ao pequeno Martin riu. Então, o que devemos fazer? Lindó, um pouco impotente, acenou com as mãos. Essa vibração resultou de dentro do pilar. Portanto, se ele não pudesse quebrar esse pilar, como poderia descobrir o que estava oculto? Acalme sua mente e use seu coração para sentir isso. Para essas seitas antigas, muitos assuntos dependem do destino e da afinidade de uma pessoa. Portanto, independentemente do quanto você tente, você pode não ser capaz de ter sucesso. O pequeno Martin disse casualmente. Com relação às palavras vagas e profundas do pequeno Martin, Lindó ficou sem palavras. Portanto, ele só podia acenar com a cabeça, antes de respirar fundo e tentar se acalmar. Então, sentou-se diretamente em frente ao pilar preto e colocou ambas as mãos sobre a superfície gelada, antes que traços de energia mental fluíssem de sua palma e gradualmente girasse em torno daquele pilar preto e tentasse penetrá-lo. Aquela coluna negra estava gelada além da comparação. Embora a energia mental de Lindó girasse em torno de sua superfície, era como se ele tivesse encontrado uma concha de tartaruga. Assim, mesmo depois de tentar por vários minutos, ele não conseguiu muito progresso. Isso fez com que ele involuntariamente franziu suas sobrancelhas. Desde que eu pude detectar a vibração dentro, por que não posso penetrar através dele? As sobrancelhas de Lindó estavam franzidas, enquanto ele continuamente contemplava esse problema. Meio momento depois, quando ele estava prestes a desistir, seus dedos, que estavam esfregando sua têmpora, pararam de repente. Então, seus olhos brilharam rapidamente, antes de ele de repente fechasse a palma da mão. Imediatamente, 5 símbolos do destino da alma pairaram acima de sua palma. Já que seus símbolos do destino da alma puderam detectar a vibração dentro desse pilar, os dois devem estar um pouco relacionados. Estes 5 símbolos do destino da alma pairavam acima da palma de Lindó enquanto rodavam lentamente. Então, sem hesitar, Lindó estendeu a palma da mão antes de pressionar todos os seus 5 símbolos do destino da alma naquele pilar de pedra. Baz baz. No instante em que seus símbolos do destino da alma tocaram aquele pilar de pedra começou a vibrar imediatamente. Então, ondas de luz brilhante surgiram e rapidamente se espalharam, enquanto Lindó olhava com prazer, antes que se estendesse a todo o pilar de pedra. Algo está acontecendo. Quando ele viu essa cena, o prazer jorrou nos olhos de Lindó. Deixando de lado, uma pontada de choque passou pelos olhos do pequeno Martin. Aquela onda de luz brilhante cresceu mais intensamente, até que finalmente começou a se contorcer e se transformar em um redemoinho escuro. Dentro daquele redemoinho escuro, uma fraca força de sucção emergiu. Enquanto ele olhava para este redemoinho negro,
que de repente se materializou, a expressão de Lindó começou a mudar ligeiramente. Prontamente, ele silenciosamente contemplou por um momento, antes que ele rangesse os dentes e entrasse diretamente. Afinal de contas, tudo aqui possivelmente estava relacionado ao símbolo ancestral devorador, e ele não queria perder nem mesmo a menor possibilidade de obtê-lo. Quando Lindó entrou naquele redemoinho negro, o pequeno Marten rapidamente seguiu atrás. Um homem e um Marten foram diretamente sugados para aquele redemoinho antes de desaparecer imediatamente. A escuridão diante de seus olhos durou um momento, antes que uma luz brilhante aparecesse diante dos olhos de Lindó. Então, a visão que o saudou foi a de uma vasta e desolada planície. Enquanto isso, aquela vasta planície estava cheia de um perfume extremamente antigo. Além disso, na ponta da visão de Lindó, havia um gigantesco pilar de pedra negra. Ao se aproximar, Lindó percebeu que parece haver uma pessoa sentada acima do pilar de pedra. É aquele. Lindó olhou solenemente para aquela figura, que estava sentada acima do pilar de pedra. De pé a certa distância, ele podia ver que era um ancião de cabelos brancos, vestido de vestes negras. Suas vestes negras junto com o cabelo branco lhe davam uma sensação misteriosa. Nas vastas planícies, uma suave brisa emergiu furtivamente, antes de fazer o cabelo branco daquele ancião misterioso balançar ao vento. Prontamente, seus olhos bem fechados se abriram lentamente. Estrondo. No instante em que os olhos do ancião se abriram, todo o domínio foi prontamente silencioso. Não havia brancos nos olhos daquele ancião. Em vez disso, havia apenas uma escuridão profunda que parecia apenas um buraco negro. Um par de olhos escuros que parecia capaz de devorar com força toda a luz entre o céu e a terra. De fato, enquanto Lindó olhava para ele, ele começou a perceber que a energia mental dentro de seu palácio Niuan estava lentamente desaparecendo. Prontamente, ele recuou apressadamente, antes de olhar com admiração para aquele velho misterioso. Depois de todos esses anos, finalmente alguém chegou. Os olhos negros daquele velho homem olhavam diretamente para Lindó. Prontamente, uma voz antiga soou lentamente nesta vasta planície. Saudações, senhor, meu nome é Lindó. Eu não tinha intenção de invadir este lugar. Se eu tiver perturbado esse ancião, por favor, me perdoe. Os olhos de Lindó brilharam antes de ele segurar seu punho e dizer respeitosamente: Você deve estar atrás do símbolo ancestral devorador. Um leve sorriso surgiu no rosto daquele ancião de olhos negros, antes de ele dizer: Seus símbolos do destino da alma dá um cheiro familiar. Eu estou supondo que deveria ter sido derivado do símbolo ancestral devorador. Posso perguntar como devo me dirigir a você? Lindó respeitosamente perguntou. Ele deveria ter sido o antigo dono do símbolo ancestral devorador. O pequeno Marten sentou-se nos ombros de Lindó, olhando diretamente para aquele ancião de olhos negros e dizendo: Ele ainda está vivo. Quando ouviu as palavras, o rosto de Lindó mudou drasticamente. Se um demônio tão antigo ainda estiver vivo, quem se atreveria a ansiar pelo símbolo ancestral devorador? Esse velho partiu deste mundo por milhares de anos. O que você vê agora é um mero fragmento da minha memória. Você deve ser o famoso demônio Marten Celestial. Eles são os senhores de todas as feras demoníacas terrestres. Aquele ancião de olhos negros encarou um pouco em choque o pequeno Marten, antes de rir e dizer: O pequeno Marten lançou uma risada estranha. No entanto, não falou mais nada. Lindó poderia dizer que esse pequeno e medroso pequeno Marten era extremamente cauteloso com esse misterioso ancião de olhos negros.
Esse velho pode sentir que o símbolo ancestral devorador já foi tomado por alguém. Aquele ancião de olhos negros riu antes de olhar para Lindó e dizer: no entanto, neste mundo, mesmo se alguém pudesse obter a símbolo ancestral devorador, se este alguém é incapaz de entrar neste domínio, então nunca seria capaz de refinhá-lo. Quando ele ouviu essas palavras, o coração de Lindó foi tocado involuntariamente. Prontamente, ele segurou sua cabeça e disse: por favor, ilumine os homens, ancião. Antes de seu velho deixar este mundo, coloquei um selo dentro da antiga lápide devoradora. Portanto, se alguém é incapaz de decodificar este selo, então nunca seria capaz de refinar o símbolo ancestral devorador. Além disso, a única maneira de quebrar o selo é comigo. Aquele ancião de olhos pretos riu gentilmente. A maneira como ele olhava para Lindó era como se ele pudesse olhar diretamente para sua alma e espírito. Sob o seu olhar, todos os segredos de Lindó foram revelados na frente desta figura misteriosa. Então, quando os olhos do ancião de olhos negros estavam prestes a olhar para os braços de Lindó, um brilho suave subitamente emergiu de sua palma. Devido a essa luz, até mesmo a visão daquele ancião estava sendo bloqueada. Imediatamente, aquele misterioso ancião de olhos negros exclamou em choque. Lindó segurou a palma da mão. Essa luz misteriosa provavelmente foi emitida por aquele talismã de pedra misteriosa. Isso fez Lindó ficar um pouco surpreso. O talismã de pedra era realmente tão aterrorizante, e até mesmo um demônio de milênios não conseguia entender. Eu nunca esperei que houvesse tantos segredos em seu corpo. No entanto, seu temperamento é aceitável. Além disso, o fato de você estar aqui hoje indica que você está fadado com a antiga lápide devoradora. Este tesouro celestial ficou oculto por muito tempo. Talvez, em breve veremos a luz do dia. Um tom de choque estava contido na voz daquele ancião de olhos negros. Provavelmente foi devido a esse talismã de pedra misteriosa. Depois que o ancião de olhos pretos terminou de falar, pequenas rachaduras apareceram de repente naquele gigantesco pilar de pedra negra sobre o qual ele estava sentado, até que finalmente explodiu com um estrondo. Então, milhares de luzes negras foram disparadas, antes de se cruzarem no ar e se formarem em um sólido símbolo preto do tamanho da palma da mão. Quando esse símbolo negro apareceu, começou a flutuar gradualmente em direção a Lindó. Quando Lindó viu essa cena, ele rapidamente estendeu as mãos e recebeu firmemente aquele símbolo preto. Aquele símbolo preto deu a Lindó uma sensação extremamente gelada. No entanto, o brilho negro que fluía em sua superfície parecia exatamente como se estivesse vivo. Era uma visão bastante peculiar. Se você puder encontrar o símbolo ancestral devorador, você pode usar isto para quebrar o selo. Quanto a saber se o símbolo o reconheceria como seu dono, isso dependerá do seu destino. Lembre-se sempre, símbolos ancestrais são tesouros celestiais e eles possuem o poder de proteger o universo. Quando você obtiver seu poder, você também assumirá suas responsabilidades. No futuro, talvez você entenda melhor esse assunto. Aquele ancião de olhos pretos pairou no ar, enquanto suas palavras gradualmente soaram. Então, sua figura realmente começou a escurecer. Obrigado, ancião. Lindó solenemente se curvou para aquele ancião de olhos negros. Ele sabia que o fragmento remanescente daquele ancião de olhos negros estava esperando por milhares de anos. Agora que cumpriu seu objetivo, certamente desapareceria do mundo. Com relação às responsabilidades que o ancião mencionou, Lindó estava um pouco confuso. Isso significa que se ele obtivesse o símbolo ancestral, ele teria que se tornar o salvador do mundo. No entanto, agora mesmo,
Ele não poderia nem mesmo salvar a si mesmo. Portanto, com relação a esta nobre tarefa, ele teria que dar um passo de cada vez. Nossa, você é mesmo um cachorro sortudo. Você pode realmente se aventurar nessa área e obter a permissão do proprietário anterior do símbolo ancestral devorador, o pequeno Martin, que estava de pé ao lado dele, sorriu quando disse. Lindó também sorriu. Ele sabia que, se não fosse por seus símbolos do destino da alma, ele provavelmente seria incapaz de se aventurar neste domínio e obter o método para quebrar o selo, deixado para trás pelo ancião. Tudo bem, é hora de ir. Desde que obtivemos a maneira de quebrar o selo, esta não foi uma viagem perdida. Lindó se virou antes de caminhar rapidamente em direção ao redemoinho negro, que estava a uma pequena distância. De pé atrás dele, o pequeno Martin inclinou a cabeça e olhou para o local onde o ancião de olhos negros havia desaparecido, antes de seguir rapidamente Lindó.